Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês com toda sorte de bênçãos. Glória a Deus, gente. Por aqui tá bastante frio, mas Deus é bom, né? Deus é fiel. E nós vamos para mais uma aula, para a glória de Deus. Estamos falando sobre o tabernáculo. E é muito bom, né? A palavra do Senhor sempre nos ensinando, sempre trazendo revelações importantes para as nossas vidas. Mas antes a gente vai orar, como sempre, para que o Espírito de Deus se mova e seja feita a vontade do Senhor, hoje e sempre. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos. Tu és o nosso Deus, o nosso amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e a Ti, Senhor, somente a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos pedir a Ti, Pai Santo, direciona este momento, Senhor, fala conosco. Pai, que tudo aqui aconteça para louvor e glória do Teu santo e poderoso nome e para a edificação da Tua igreja. É no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo que oramos e te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estamos falando sobre o tabernáculo, né? No Êxodo 40. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. E hoje eu quero falar com vocês algumas lições que podemos tirar do tabernáculo de Moisés para as nossas vidas, né? Tudo tem um significado, é lógico que a gente não vai conseguir falar tudo, mas algumas coisas aqui que o Senhor nos direcionou a respeito das cores, a respeito de alguns números, o porquê, né, do ouro, prata, bronze, né? E é muito interessante que a gente entenda os significados que tem os metais do tabernáculo. Os metais do tabernáculo são muito expressivos e possuem lições importantes. Veja então sobre o bronze. Seguindo a ordem de entrada do pátio para o lugar santíssimo, encontramos as colunas revestidas de bronze e com suas bases de bronze. O grande altar todo revestido de bronze, situado logo após a porta do tabernáculo, e a pia, o lavatório de bronze maciço. O bronze no tabernáculo significa o julgamento do pecado. Por isso, todos os cravos usados no santuário eram desse mesmo metal e apontavam para a crucificação de Jesus. Então, o bronze fala do julgamento, né, do pecado. Então, assim, no tabernáculo tinham 5 colunas de bronze, e quando se passava, se entrava, já tinha a pia para se lavar, já estava falando sobre o arrependimento, né? Confessar os pecados, e já apontava para a crucificação de Cristo na cruz, que é o que vai nos levar e nos aproxima de Deus, né? A morte de cruz, quando há um arrependimento, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, então nós temos acesso a esse Deus Todo-Poderoso, e os nossos pecados são perdoados através da morte de cruz de Jesus Cristo. A prata. Por sua vez, a prata estava presente em todos os ganchos que ostentavam as cortinas do tabernáculo, e também formava os capitéis ou faixas que ornamentavam essas cortinas. Também todas as tábuas do santuário estavam apoiadas em bases de prata. Ora, a Bíblia diz em Êxodo 30, do versículo 12 ao 16, Êxodo, tá aqui mais pertinho, vamos ler aqui, Êxodo 30, do 12 ao 16, nos diz assim:
Quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Isso dará todo aquele que passar ao arrolamento a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo quando derem a oferta para fazerem expiação por vossas almas. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os dará ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Também em Levítico, a pessoa que cometer uma infidelidade, pecar, desviando alguma das coisas consagradas ao Senhor, levará em sacrifício de reparação ao Senhor um carneiro sem defeito, tirado do rebanho, avaliado em 20 gramas de prata, segundo o peso do santuário. A prata é símbolo de resgate, e o mesmo preço seria pago por todo Israel alistado, independente de suas posses. Note que o rico não daria mais e nem o pobre daria menos. O preço pago era um só. Isso aponta para o sacrifício expiatório de Jesus, que nos comprou com o seu precioso sangue, pagando um preço único para o nosso resgate, e também mostra que todas as vidas têm valor igual diante de Deus. Então, a prata representa o resgate, né? E o ouro? O tabernáculo possuía as 5 colunas de ouro que sustentavam com seus colchetes também de ouro o cortinado da entrada. A mesa dos pães da proposição era todo revestido de ouro. O candelabro era todo de ouro batido. Temos ainda dentro do lugar santo o altar do incenso, todo revestido de ouro, feito de madeira de acácia e todo revestido de ouro. Este altar era onde os sacerdotes queimavam incenso sagrado enquanto o povo orava a Deus. Isto acontecia todas as manhãs e tardes, ao serem apagadas ou acesas as lâmpadas do tabernáculo. Dentro do lugar santíssimo estava a arca, revestida de ouro por dentro e por fora, e o propiciatório com seus querubins, tudo de ouro batido. Então, ou seja, preço de ouro, né? A presença de Deus é muito preciosa, é maravilhosa, e tudo que se colocava em ouro, aqui no caso a arca, era representando o preço, maior preço, que não tem preço, a presença de Deus nas nossas vidas. Jesus veio para resgatar essa presença que nós tínhamos perdido. Então o ouro, ele representa que não tem preço que pague a presença de Deus na nossa vida, e também os dons que são derramados de Deus para a nossa vida, né? E o Senhor sempre buscando a reconciliação com a minha vida e com a tua vida. Então, o preço maior foi pago do sangue de Jesus, e não tem como se comparar a presença de Deus na minha e na tua vida. Qual o significado dos números de 3 a 5 que aparecem no tabernáculo? De uma maneira geral, os números que aparecem no tabernáculo com mais frequência são o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12. E a gente vai falar um pouquinho agora desses números. O número 3, esse número corresponde às 3
principais divisões do tabernáculo: o pátio, santuário e o Santo dos Santos. Indica sempre perfeição e completação divina. No terceiro dia foi completada a obra dos fundamentos da criação. O quarto, o quinto e o sexto dia criativos são a contraparte e repetição do primeiro, segundo e terceiro dia. O 3 na Bíblia para nós é muito importante, né? Fala da Trindade, fala do terceiro dia que Jesus ressuscitou e trouxe salvação para todos nós, né? Esse número também significa ressurreição, pois foi no terceiro dia que a terra surgiu do abismo e que os frutos surgiram na face da terra. Por isso também Jesus ressurgiu no terceiro dia. Número 4. Este número relaciona com a terra e denota a criação material no que diz respeito à terra. Ele significa as coisas que estão debaixo do sol, ou seja, as coisas terrenas. O 4 está presente nas colunas da entrada, no número de cores do tabernáculo, no número de reinos mundial do profeta Daniel, no número de evangelhos e em expressões que significam a terra toda, como os 4 cantos da terra. 4 na Bíblia fala de plenitude, né? Da totalidade. Número 5. Este número está presente nas medidas do tabernáculo, nas colunas revestidas de ouro da entrada do lugar santo. Então, quando se ia entrar no tabernáculo, lá tinham 5 colunas. 5 colunas, que o 5 fala dos 5 ministérios, né? E ele indica sempre a graça divina, como nas 5 virgens prudentes, que fala em Mateus 25:2, nos 5 irmãos de Lucas 16:28, nos 5 maridos de João, no capítulo 4, versículo 18, e nas 5 palavras de 1 Coríntios 14:19. Vamos ler 1 Coríntios, guarda, 1 Coríntios 14:19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. O 5 fala de ministérios, né? As 5 colunas fala do profético, do apostólico, do pastor, do mestre e do evangelismo, né? Então 5, a palavra que tem que ser pregada, o ministério que é necessário se trabalhar na obra do Senhor. E fala da graça, da mulher que tinha 5 maridos e que Jesus a encontrou e falou com ela a respeito da salvação. Se você soubesse quem está te dando água. Jesus falando com a samaritana que nem se podia falar. Com a mulher, primeiro que não se podia falar com uma mulher. E pior se ela fosse samaritana. Então fala da graça. Como Jesus trouxe através da palavra. A palavra dele traz salvação, libertação, a graça. Nós alcançamos a graça de Jesus através da palavra, através do ministério. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante observar também que quando Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, inseriu a 5ª letra do hebraico, o E, que é o símbolo do número 5, H-E, né? Que é o símbolo do número 5 no hebraico. Essa mudança ocorreu em um momento importante da vida do patriarca, quando foi chamado a andar diante de Deus de uma maneira muito especial, o que só seria possível mediante a graça divina. A mesma ocasião, o Senhor se revela a Abraão como o El Shaddai, o Todo-Poderoso, abundante. Finalmente, o santo azeite da unção, como símbolo da graça divina, era formado de 5 componentes, sendo 4 principais
e mais o azeite da oliveira. Os 4 elementos principais, temos todas as quantidades em múltiplos de 5. Mirra, 500 ciclos, 5 vezes 100. Canela aromática, 250 ciclos, 5 vezes 50. Cálamo aromático, 250 ciclos, 5 vezes 50. E cássia, 500 ciclos, 5 vezes 100. O mesmo poderíamos dizer do incenso, que era composto de 5 elementos: o bálsamo, ônica, o gálbano, o incenso puro e sal, que está em Êxodo 30, nos versículos 34 e 35. Qual o significado dos números 6, 7, 8, 10 e 11? E também o 12, que aparece no tabernáculo? Número 6 aparece nas fileiras de pães, no número de hastes que ladeiam a haste central do candelabro, e também como múltiplo das 48 tábuas do tabernáculo, das 96 bases das tábuas, e nas colunas do tabernáculo, que eram 60. Esse número aponta sempre para o homem, que tem os seus dias e horas sempre divididos em 6. Os grandes homens que se têm levantado contra Deus, como Golias, Nabucodonosor e futuramente o anticristo, todos são enfaticamente marcados por esse número. Muito interessante, né? Então, o 6 fala que do homem, né? O 666 do anticristo. O homem é imperfeito, né? E todas as vezes que você ouvir falar do número 6, biblicamente representa o homem. E é muito interessante, isso é muito maravilhoso, muito precioso. Cada detalhe do tabernáculo tem uma lição muito especial de Deus para nós, muito especial. As tábuas, olha, aqui como a gente leu, aparece nas fileiras de pães, no número de haste que ladeiam a haste central do candelabro, e também como múltiplo das 48 tábuas do tabernáculo. A madeira fala do homem, né? E a gente vai falar disso também. Estou orando ao Senhor para a gente falar sobre isso também. E das 96 bases das tábuas e nas colunas do tabernáculo, que eram 60. Então, tudo que se referia ao homem, tudo tinha o número 6 representando. Número 7 é o número que marca todas as obras do Espírito Santo. É o perfeito, né? O de Deus. Como autor da palavra de Deus, o Espírito Santo estampou essa marca através das páginas da Bíblia, como um fabricante estampa a sua marca de água num papel que não pode ser falsificado. Assim, tudo que é de Deus, gente, por mais que o homem tente falsificar, por mais que o homem tente copiar, a perfeição é tão fantástica, é tão surreal, que não dá para o homem conseguir chegar na perfeição de Deus em absolutamente nada do que Deus criou. Ainda mais, o Espírito Santo é o doador da vida. E 7 é o número que regula cada período de incubação, gestação em insetos, aves, animais e no homem. Por exemplo, o canário nasce aos 14 dias, a galinha aos 21, os patos, ganso aos 28, ganso silvestre aos 35, os papagaios, avestruz aos 42 dias. Vocês já viram que eu gosto muito de animal, né? Até isso eu fui estudar e eu vi que o ciclo é muito lindo, gente.
É muito lindo o agir de Deus. Tem o 7 em praticamente em tudo, gente, em tudo, ó. O canário nasce aos 14, a galinha aos 21, os patos, ganso aos 28, ganso silvestre 35, papagaio, avestruz aos 42 dias. A diferença entre um período e outro é sempre de 7 dias. É muito lindo. No tabernáculo, esse é o número das peças principais. E é também o número de lâmpadas do candelabro, que é a luz, que é a perfeição de tudo que Deus faz, de tudo que Deus criou para nós, tudo que Deus preparou para nós, tem a marca dele. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. O 7 representa a perfeição do Deus Altíssimo, que ninguém jamais vai poder copiar. O 8. O 8 é um número que detona ressurreição, regeneração, novo começo ou princípio. Jesus ressurgiu no 8º dia, fazendo dele um novo primeiro dia. Eu quero ler aqui em Lucas capítulo 2, deixa eu dar uma verificada aqui na minha Bíblia, que é muito importante esse número 8. Lucas 2, versículo 21 diz assim: quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, o número 8 é a data escolhida pelo Senhor para a consagração das crianças. Então, no 8º dia, as crianças eram consagradas e devem ser consagradas a Deus e são consagradas ao Senhor até o dia de hoje. E Jesus, ele aparece no 8º dia, né? Jesus ressurgiu no 8º dia, fazendo dele um novo primeiro dia. Então, o 8 fala de aliança, o 8 fala de pacto, o 8 fala do novo, a nova aliança, né? O novo tempo, o novo dia, quando Jesus ressurgiu, ele ressuscitou, mas no 8º dia ele apareceu dizendo: é uma nova aliança, é um novo pacto, oh glória a Deus, é um novo tempo, é um novo dia, né? Então o 8 sempre vai falar do novo, sempre vai falar do recomeço. O valor numérico do nome Jesus na língua grega é, olha gente, é 888. O valor numérico, eu vou repetir, o valor numérico do nome Jesus na língua grega é 888. Esse número, os seus múltiplos, aparecem sempre em conexão com os títulos, o povo e as obras de Jesus. Esse número está presente no tabernáculo como múltiplo das tábuas, 8 vezes 6, 8, nova aliança, 8, o novo pacto vezes 6, trazendo uma nova aliança para os homens. Número 10. O 10 é o número que aparece como múltiplo das 60 colunas, como múltiplo, comprimento e largura do tabernáculo. Indica ordem perfeita, responsabilidade pessoal, como nos 10 mandamentos, no dízimo, comprimento das tábuas, nas 10 virgens, nas 10 dracmas, no número de cortinas e etc. Então, o 10 fala de responsabilidade, o 10 fala de mandamento. O 10 é um número que aparece como múltiplo das 60 colunas, trazendo um novo mandamento para os homens. Os homens devem ter suas responsabilidades diante de Deus, suas responsabilidades como seres humanos. O 10 fala de mandamento. Deus vai sempre exigir isso de nós. Nós sempre temos que ouvir o Senhor e obedecê-lo. O 10 fala de obediência,
fala de submissão, do que é perfeito, do que vem de Deus, mandamento, lei. O homem tem que estar conectado às leis do Senhor e viver em obediência a essas leis. E nós não podemos nos levantar contra essas leis do Senhor, né? De forma alguma. Tá tudo muito claro, tá tudo muito revelado, muito profundo desde o início. É muito profundo tudo que Deus faz desde o início. Deus tratando com a gente, Deus nos ensinando, Deus se movendo na minha e na tua vida. Então, os mandamentos do Senhor têm que ser cumpridos nas nossas vidas. E o Espírito Santo, que é perfeito, capacita o homem para viver isso e para obedecer à voz do Senhor. Número 11. O 11 é o número das cortinas de pelo de cobra, que também está em Êxodo 26, do 7 ao 9, e representa a fidelidade. Após a traição de Judas, os remanescentes 11 apóstolos permaneceram fiéis. Então, 11 sempre vai falar de fidelidade, de lealdade. Também o número da lealdade, conforme Atos 2,14. Atos, capítulo 2,14, vamos ler. Atos 2,14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Então, esses 11 homens se levantaram fiéis e leais ao Senhor, mesmo quando Judas traiu, né? 11 apóstolos, incluindo Matias, se levantaram em apoio a Pedro. Pedro lá ministrando, e eles se levantaram no meio do povo, isso dizendo: tamo junto. Sabe essa frase que você escuta muito hoje, nos dias de hoje? Não, nós estamos juntos. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Numa linguagem espiritual, numa linguagem bíblica, é dizer: não, nós fazemos parte dos 11. Nós fazemos parte dos 11. Quando você conversa com alguém que conhece da Bíblia, que estuda a palavra de Deus, e ela pode citar isso e falar dos 11, ela está falando de lealdade, ela está falando de fidelidade, né? Estamos juntos, nós fazemos parte dos 11, aí sim, isso é lealdade, isso realmente agrada o coração de Deus. E o 12, ele aparece no número de pães como múltiplo nas tábuas, nas bases das tábuas, nas colunas do pátio do tabernáculo. Ele sugere o perfeito viver como número do povo de Deus, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, multiplicando o número da plenitude da terra pelo número 12, temos todo o povo de Deus, tanto o do Antigo como o do Novo Testamento. Esse número, gente, os números, no livro de Apocalipse, Deus, ele fala com a gente muito a respeito dos números. Agora, o homem pegou isso e, como inimigo, que tudo ele nada cria, tudo ele quer copiar, e muito mal, e copia para o mal. Então, muitas pessoas fazem jogo com os números para saber do futuro e tudo mais, porque Satanás, ele pega aquilo que é santo, aquilo que é consagrado de Deus, aquilo que é perfeito, para sujar, né? Mas os números, quando você estuda os números biblicamente, a sua visão se abre muito. O 12 fala do povo de Deus. O 12 fala do povo que foi escolhido pelo Senhor. É de um povo santo, é de um povo escolhido. E o Apocalipse, o tempo todo vai falar do 7, do 12, 24 anciãos. Então, os números para Deus têm muito sentido, muito valor. E é muito importante que você, que eu, tenhamos essa curiosidade de estudar a Bíblia, né, em relação aos números. Tabernáculo, gente,
É uma medida do céu. É uma medida do céu. Eu vou parar aqui hoje a aula, só tenho mais... Vou falar sobre as cores, mas eu estou preparando uma pregação que eu quero trazer no culto para falar também sobre o tabernáculo, que é muito importante e é um assunto que a gente não vai esgotar. Lembra que eu sempre falo isso, gente? A Bíblia não se esgota. Então é só um pouquinho assim que a gente está passando aqui a respeito dos números. Eu amo muito tudo que Deus fala, tudo tem o seu porquê. Tudo, nada no tabernáculo foi aleatório, nada. Tudo tem uma revelação, tudo tem um sentido, tudo apontando para as alianças, para a vontade do Senhor e para Cristo, tá certo? Então, esses números é muito importante que a gente estude e que a gente fique atento ao que o Senhor quer falar com a gente. As cores do tabernáculo são bem significativas, pois revelam aspectos do caráter de Jesus que os 4 evangelistas nos deram. Então vamos ver. A púrpura era uma cor abatida de um molusco. Era um produto caro, por isso muito utilizado pelos reis e pessoas ricas. Por relacionar-se com a realeza, a púrpura aponta para o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Rei. Mateus, ele fala de Jesus, pregando Jesus como rei, né? Então a púrpura fala da realeza de Jesus. Mateus é o evangelista que mais enfatiza esse aspecto do caráter de Jesus. 14 vezes ele se refere a Jesus como filho de Davi, o famoso rei de Israel, cuja descendência Deus prometeu perpetuar no trono de Israel. O Messias viria como rei, conforme a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias 9, versículo 9. E por isso, Mateus registra a genealogia de Jesus, pois um rei precisava provar a sua ascendência real. Então, Zacarias 9, 9. Por isso é que Mateus vem pregar Jesus como rei, né? E em Mateus você vai ver, lá está registrado a genealogia de Jesus. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Falando aí de Jesus, né? Quando Jesus entrou no jumentinho em Jerusalém, era o rei. Eis que o teu rei virá. E ele pregou, Mateus escreveu, falando de Jesus como um rei e trazendo a genealogia de Jesus para comprovar que ele era rei. O carmesim. O Evangelho de Marcos está relacionado com essa cor do sangue, pois aponta para o servo sofredor, o Messias na cruz, conforme a profecia de Isaías, capítulo 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Um servo não precisa de genealogia, por isso Marcos não trata da ascendência do Senhor. Mateus, em seu evangelho, focaliza a pessoa de Jesus do ponto de vista de sua realeza, e isso nos leva ao lugar santíssimo do tabernáculo, onde Deus habitava sobre propiciatório entre os querubins da glória. Marcos, por sua vez, já o apresenta os traços de Jesus do ponto de vista da cruz, como servo sofredor, e isso nos leva ao altar do holocausto. Percebemos esses pontos de vista
em Mateus 13, 23, em Marcos 4, 8 e 20, respectivamente. Nesses textos, a frutificação em Mateus é decrescente, enquanto em Marcos é crescente. Mateus diz a 100, 60 e a 30 por 1. Marcos registra a 30, a 60 e a 100 por 1. E isso conforme as 3 divisões do tabernáculo: o pátio, o santuário e o santo dos santos. Lindo, né? Tudo muito maravilhoso. Então, Mateus, ele prega Jesus como rei. Marcos, ele prega Jesus como servo. E o branco? No Evangelho de Lucas, temos o linho branco apontando para o homem perfeito, para o caráter do justo de Jesus. Esse evangelista apresenta a pessoa do Salvador como filho do homem. É o evangelho do filho do homem. É como todo homem perfeito precisa de uma genealogia, o médico Lucas registra a ascendência de Jesus. O Senhor, em Lucas, cumpre o que estava escrito em Zacarias 6,12. Então, o Lucas, ele prega Jesus como homem, mas um homem perfeito. Porque Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Não houve nele pecado, imaculado, né? Jesus viveu em santidade, ensinou a santidade. Então o branco fala de santidade. E o branco aponta para o evangelho de Lucas, que veio pregando Jesus como filho do homem. Quando você vê a Bíblia falar do filho do homem, está falando Jesus, ele era homem, 100% homem também. Então, para ensinar a mim e a você que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Ele foi justo, ele foi imaculado, viveu sem pecado, e o Espírito Santo, ele nos capacita a viver essa vida em Cristo Jesus. E o azul? A cor azul era obtida do azul celeste, da família dos mitilideus. Era um produto caríssimo, pelo fato de a sua extração exigir a morte de milhares de mexilhões. Segundo os pesquisadores, uns 200 anos antes de Cristo, 1 quilo de azul custava o equivalente hoje a $80 mil, preço que subiu para o dobro por volta de 300 depois de Cristo. Essa cor que adornava os palácios reais, as mansões dos milionários, indica sempre o céu ou aquilo que é celeste. Então João, ele vem pregando no Evangelho de João o Jesus Deus, enquanto Lucas traz uma revelação de Jesus homem. Em João você vai ver Jesus filho de Deus. Lucas diz filho do homem, João diz filho de Deus. Jesus como filho de Deus cumpre a profecia de Isaías no capítulo 40, no versículo 9. Isaías 40, versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Então João prega Jesus como Deus. Então, gente, que o Senhor possa falar ao teu coração, continuar ministrando. Como eu disse, tem muita coisa. Isso é uma faculdade, o tabernáculo. A gente pode continuar falando anos e anos, e uma vida toda, e lá na eternidade a gente pode ainda ter uma eternidade de aula com Deus para aprender muito mais. Muito mais. Mas eu queria passar também essas dicas a respeito de alguns números, de algumas cores, falando do evangelho, que acho muito importante.
da prata, do ouro, do bronze, né? Então tudo na Bíblia tem um porquê. Que Jesus te abençoe, fique com Deus, até a próxima aula. Nós vamos começar Levítico e que o Senhor nos abençoe. De verdade, gente, quero ouvir a voz do Espírito Santo, não tenho pressa não nos livros, quero ouvir a voz do Senhor e falar aquilo que o Espírito Santo me ordenar a falar. Amém? Fique com Deus, a paz a todos, Jesus te ama, eu também. Tchau, tchau.